Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista clínico e fundador do Instituto Suavemente. Nosso entrevistado de hoje é Theonis Marinho, uma pessoa com uma história de carreira e de vida fantástica, que vai nos falar sobre sua história de vida e sucesso na carreira profissional, desde os 14 anos de idade, incluindo seus quase 29 anos trabalhando em uma das mais conceituadas empresas do mundo, o grupo multinacional Bayer. Theonis é autor do best-seller Sonhar Alto, Pensar Grande, editada pela editora Gente e que já está na 8ª edição. Theonis, você foi um empregário da Bayer, ou seja, um empreendedor da própria carreira, pois ficou por lá por quase 3 décadas, dos quais 8 anos e meio na Bayer da Alemanha. Fale um pouco do começo da sua carreira. Olha, primeiro, uma honra enorme estar aqui falando contigo, um amigo, uma pessoa competente que está fazendo bem com todas essas lives, com toda essa programação que você tem. Estou realmente honrado. E se eu puder contribuir para quem nos assistir, vai ser uma maravilha. Esse é o meu sonho por estar aqui hoje também. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença aqui. Viu? Olha, eu na verdade comecei a trabalhar com 14 anos, né? Não foi na Bayer, né? Estou contando primeiro uma mentira, depois vou falar a verdade. A mentira é que eu comecei a trabalhar com 14 anos numa indústria de autopeças do bairro do Pari, na cidade de São Paulo, como office boy. Naquela época existia um documento no Brasil que chamava-se Carteira de Trabalho do Menor, emitida pelo Ministério do Trabalho, que a gente podia trabalhar a partir de 14 anos, desde que estudasse e que o trabalho fosse meio período. E assim eu comecei e até hoje eu nunca parei. Mas a mentira é porque, de fato, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, na minha casa. Eu tenho um irmão, graças a Deus ainda vivo, que nasceu diabético em 1950. E naquela época, quando uma pessoa nascia com diabetes tipo 1, nos Estados Unidos, na Europa, em países já um pouco mais desenvolvidos que o Brasil na época, dizia-se que, na média, a idade da pessoa era de até 30 anos de vida. E a minha mãe falava, eu não vou perder minha cria. E era uma mulher que tinha 4 anos de curso primário e ela estudou diabetes de tal maneira que ela não perdeu a cria. Ela foi embora com 86 anos de idade e deixou o meu irmão mais velho vivo aqui, saudável, com a doença. Mas quando isso estava acontecendo, e foi, eu lembro assim, ludicamente, porque eu era muito criança, das dificuldades que meus pais tinham com todo esse problema de saúde, o custo de administrar uma diabetes, porque tudo era importado da Inglaterra, seringa, agulha, insulina era feita com hormônio equino de cavalo, ainda não era sintetizado, enfim, era muito difícil lá na nossa casa. Mas quando isso passou, o meu último irmão, o caçula, né, que era 6 anos mais jovem do que eu, nasceu diabético. E daí eu tive a minha grande oportunidade profissional, cuidar do meu irmão caçula, enquanto a minha mãe cuidava do mais velho. Né? Cuidar significa que eu não era uma babá dele, mas a minha mãe, na verdade, com toda inteligência, me jogou para dentro e não para fora do problema da nossa família. Mas que grande responsabilidade deram, quer dizer, com quantos anos você tinha na época? Eu tinha na época 5 anos, 6 anos de idade. E qual era a minha obrigação? Eu tinha todos os dias, a minha mãe, ela não me chamava pelo nome, ela me chamava de meu amiguinho, falava, meu amiguinho, tá na hora, me acordava, eu ia com ela para a cozinha fazer o exame de glicose no sangue, né, ou açúcar no sangue, do meu irmão caçula, enquanto ela fazia do mais velho. E eu adorava, porque eu tinha que pegar um algodão, jogar álcool, riscar um fósforo, sair uma explosãozinha assim com fogo, segurar um tubo de ensaio na mão, com um jornal segurando aqui para não queimar minhas mãos ou mãozinhas na época, né? E misturar um produto chamado reativo de Benedict com a urina do meu irmão e por ali, pelos olhos, a minha mãe calculava aproximadamente a dosagem de insulina. Era assim que se fazia. Hoje você põe no braço aqui um aparelho que te dá a hora que você quiser, mas isso não existia, né? E eu fazia isso tão bem feito que eu fui promovido. Eu fui promovido a encarregado de não deixar meus 2 irmãos comerem doce em festas de aniversário. Eu li isso no seu livro, né? Mas você não acha que isso pode ter de alguma forma ter atrapalhado um pouquinho na sua infância? Porque ali você escreveu que você ficava como um vigilante, na vigília, para não deixar os seus irmãozinhos comer os doces. E obviamente, né? A pessoa diabética não pode comer doce, né? Mas se você deixava de brincar com seus amiguinhos para deixá-los brincar, entendeu?
Mas eu sei que você tinha essa responsabilidade que sua mãe passou para você. Mas ao mesmo tempo você deixou de brincar com seus amigos, né? Deixou de ser uma criança, né? Nessa fase da sua vida. Eu, na verdade, aprendi a fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tinha que olhar para meus irmãos e, como diz na roça, um olho para o peixe e outro para o gato, né? Eu tinha que dar uma olhada neles e era só quando eles se aproximavam da mesa, né? E existia um provérbio de um padre que escreveu um livro sobre diabetes. Você imagina que nem médicos escreviam ainda sobre diabetes, era um padre, que ele dizia: o diabético é como o peixe, ele morre pela boca. E quando meus irmãos iam lá próximo pegar um brigadeiro, pegar lá um doce bacana para comer, eu gritava para eles: olha o anzol! E tirava eles de lá da mesa. E depois brincava. Então eu acho que isso, o grande mérito foi a minha mãe não me esconder disso, era jogar para dentro. Meu filho, a nossa família é assim, meus filhos são assim, você me ajuda, porque nós não temos empregado e tal. E acho que isso foi muito, muito bacana. De alguma forma você não encarou como uma obrigação, né? Era mais uma atividade que eu tinha, mas que rolava legal. Ótimo você ter tocado nesse assunto, né? Porque um dia você está lá no topo do Everest, tá? Sendo presidente de umas maiores empresas do mundo, como a Bayer, como já mencionamos. E outro dia você, em excelência, sai dessa empresa, mas antes de sair, você tinha todo aquele glamour de ser o presidente da empresa, sabe? Até um narcisismo intelectual te afetou primeiro antes de chegar na questão da saída. Mas quando você estava nessa posição, que muita bajulação, você não se deixou um pouquinho se elevar, um pouquinho sair do teu, sabe, da tua realidade e ficar um pouquinho do semideus. Eu sou um narcisista, eu sou, sabe, pode ser até inconsciente, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho poder, porque tem muitas vezes, muitos presidentes multinacionais que são pessoas intolerantes, arrogantes. Você não chegou um tempo que você fala assim, caiu na real e falei: nossa, eu estou me tornando uma pessoa, sabe, fora da minha realidade. Olha, eu acredito muito que as melhores pessoas para responderem isso, né, são as pessoas que trabalharam sob a minha liderança, né? Aliás, se algum desses colaboradores, dessas pessoas que lutaram junto comigo lá dentro da Bayer Polímeros e também na Bayer Sociedade Anônima, assistirem, né, esse nosso momento, eles poderiam responder isso com mais propriedade do que eu. Mas eu lembro muito que existe algo que iguala todos os seres humanos. O mais humilde, o mais famoso, o mais rico, o mais bonito, o mais difícil, que é a morte. A morte põe todos nós no mesmo lugar. Aliás, como a gente estava conversando, duas certezas que nós temos, né? Ao nascer e ao morrer. Pois é, não é? E eu sempre, com um pouquinho de cacuete de roça, né? Eu falo que é muito comum em enterro no interior eles falar assim: está na hora de fechar o caixão. Né? O cara morreu tem só 24 horas, mas já começou a cheirar mal, né? É hora de fechar o caixão, né? Isso é o fim de todos nós, né? Todos, ninguém passa escapado disso, né? Então eu acho que quando você vai crescendo, você tem que ter esse pé no chão, né? De pensar que você é igual às outras pessoas. E hoje em dia eu já sou aposentado do mundo corporativo. Eu tenho várias outras atividades, sim, mas eu não trabalho mais na Bayer ou no mundo corporativo, né? E eu acho uma delícia quando eu encontro pessoas que trabalharam comigo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que me acham na rua, no shopping e sempre fazem depoimentos assim de carinho, né, comigo. E nós realmente terminávamos o jogo dentro da Bayer, né, com muitas vezes com a camisa de futebol rasgada, né, suado, cansado, com a chuteira já meia desbicada, mas com a taça na mão, né. Isso aqui era o importante, a gente ganhava o jogo. E agora após, né, isso dentro do mundo corporativo, e após a saída, como você mesmo mencionou, houve algum momento que você olhou e falou: poxa, estou me sentindo deprimido porque um dia presidente, com toda aquela agenda completa, cheia de atividades, compromissos, responsabilidades, e outro dia nada, quer dizer assim, uma agenda vazia. Lógico, tem as suas questões pessoais, né, o seu dia a dia com a sua família, mas não tão preenchida como você ser presidente de uma empresa. Não se sentiu deprimido, angustiado, nenhum desses sentimentos assim? E se sentiu, procurou ajuda? Olha, muito legal essa pergunta que você estava fazendo, eu já estava pensando aqui o que eu vou te dizer, né?
existem pessoas que nascem com algumas dificuldades físicas, mentais, acontece alguma coisa, nasce com um problema que dá uma dificuldade para ele, né? Mas tem uma que, se você procurar na medicina, se você procurar nos livros, né, não existe. Nenhum ser humano nasce com os olhos na nuca. Os nossos olhos, propositalmente, na linha dos nossos pés, né, das partes principais dos nossos corpos, são para frente. A vida é para frente até o último dia. Então, a partir do momento que chegou a hora, né, de eu sair do mundo corporativo, aquilo é passado. Eu não tenho olhos para aquilo. Aquilo é uma base que eu tenho na minha vida, experiência, boas recordações, tudo que eu consegui na minha vida foi trabalhando, né? Mas qual é o novo modelo para esse Teunis que está deixando o mundo corporativo, né? E eu criei esse mundo para mim, né? Talvez você seja uma pessoa diferenciada porque você não foi pego de surpresa. Tá? Quer dizer, você sabia o dia que você ia terminar a sua carreira dentro daquela corporação. Então, vamos dizer assim, você fez um preparo internamente com você mesmo, né? Para esse dia chegar, você devia estar mais preparado, creio eu. Na verdade, como eu falei já hoje aqui na nossa conversa, que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né, com carteira profissional registrada, né, quando eu tinha 52 anos de idade, eu já tinha 38 anos de trabalho formal, né? E eu comecei a preparar a minha saída, tipo assim, alguns meses, um ano antes, e você tem oportunidades, né? Como eu digo, o ônibus passa no ponto, se é o que você tem vontade, pula, não espera o próximo, porque pode ser que nem venha um próximo ou venha para um outro lugar, né? E eu tive um grande momento, assim, de oportunidade de falar, puxa, vou organizar a minha saída da Baia, né? E quando eu saí foi uma maravilha, né? E é uma empresa maravilhosa também. Então, isto me ajudou, né? Eu saí com 52 anos de reorganizar a minha vida. Hoje eu tenho 71 anos, né? Então já tem 19 anos que eu saí da Baia, né? E eu estou trabalhando, estou fazendo as minhas coisas, inclusive financeiramente, ganhando meu dinheiro, utilizando esse passado, esse background, essa experiência fabulosa, bagagem, que eu devo isso como agradecimento realmente ao Grupo Baia, né? Mas me reinventei. Sim. E adoro a minha vida atual com tudo que eu faço. Não acontecendo com muitos executivos que se aposentaram. Então é realmente uma situação não financeira ruim, porque logicamente a empresa os deixou muito bem, mas psicologicamente falando, em estados de depressão muito agravantes, né? Eu que sou da área sei muito bem disso, né? Continuando, Teunis, você reuniu 15 lições de aprendizado, mas gostaria que comentasse de 3, apesar de todos serem muito importantes. A primeira, aprenda a dizer não sempre que necessário e na hora certa. Vou começar por essa, por favor. Reflexão. Tá. Então, de novo, né, a palavra não, ela existe em todos os idiomas, né? Na Alemanha, inclusive, ela é forte, é nein, né? E no francês é no, né? E, enfim, tem várias aí, mas ela é uma palavra forte e ela existe para ser usada. Ela não está escondida no dicionário. Tem dicionário que vem, esse dicionário não contém não. Não existe, né? Ela tem que ser usada. E muitas pessoas têm dificuldades. O alemão é muito direto, culturalmente falando, e ele sabe usar a palavra não, né? E o brasileiro é difícil. O brasileiro, muitas vezes, quando é não, ele fala talvez, né? Você quer exemplo maior do que esse social? Ô fulano, eu vou fazer neste final de semana na minha casa um churrasco, porque é aniversário lá da minha filha, não sei o que e tal, eu tô te convidando. Cara, mas obrigado, que bacana, puxa vida, olha, eu tô com um probleminha lá em casa que eu vou administrar com a minha esposa, vou fazer o máximo, mas eu quero estar nessa festa. O possível para estar lá com vocês. O que esse cara está dizendo? Não, vou te dar o cano e não tenho coragem de te dizer que não vou, né? Pelo amor de Deus, eu quase que falei um palavrão aqui, né? E, problema. Porra, fala não. Olha, muito obrigado.
vai ter que ficar para uma próxima, porque neste final de semana eu tenho isso, não vou. O cara vai comprar carne para você, vai começar lá a mexer no churrasco cedo e você não vai aparecer, e na segunda-feira, na maior cara de pau, puta, cara, fiz tudo, mas deu um problema, não pude ir e tal. Diga não para as coisas que não são possíveis, não é falta de educação, né? E o brasileiro tem esta doencinha de não gostar de usar a palavra não. A gente fala em psicanálise, né? Dar de anjo demais, quer dizer, né? Querendo agradar tudo e a todos, né? Pode levar a uma pessoa a ter muita frustração, é muito frustrante isso. Então, o que vai causar muito problema nela mesmo, do que simplesmente chegar e falar assim, não posso. Ou explicar a situação, mas sendo mais direto, né? É isso mesmo. O item 2, reflita das consequências dos seus atos antes de colocá-los em prática. Muito bem. Esse é um dos mandamentos que eu gosto muito. Reflita sobre as consequências dos seus atos antes de colocá-lo em prática. Numa palestra, um rapaz levantou a mão na hora das perguntas e falou, olha, o mandamento tal, né? Reflita sobre os seus atos antes de colocá-lo em prática, né? É muito bacana o senhor falar isso. Mas eu queria imaginar o que o senhor falaria se o senhor fosse assaltado à noite, na rua, no escuro, com um cara com um revólver no seu ouvido e falando, passa tudo ou eu te mato. E o senhor tem um segundo, né? Eu falei para ele, primeiro, no momento que eu estiver nessa dificuldade, nesse desafio com um cara com uma arma, qual é o meu foco? Eu já posso te dizer de cara quais não são. Não dar o dinheiro pro cara, não entregar os documentos, se ele mandar eu tirar as calças, não tirar as calças, né? O que é o meu foco? É ficar vivo. É sair dessa situação o mais rápido possível, vivo. Tudo que esse cara pedir para você fazer, faça. E fica só de cueca na rua e fala, nossa, tô vivo, saí dessa. Os seus documentos, o seu dinheiro, você vai fazer outro, vai ganhar outro e vai para casa chateado, com adrenalina a mil porque você foi assaltado. Então, esta palavra existe também no mundo profissional para ser usada, né? Também com o seu cônjuge para ser usada. O não é uma palavra feia, ela faz parte do vocabulário. Sim, estamos falando aqui, mas a reflexão que a gente está falando aqui realmente é muito difícil. As pessoas hoje não estão refletindo mais sobre a vida, sabe, do trabalho, família e vida de relação, como a gente fala. Quer dizer, é muito importante a gente refletir, principalmente nesses casos extremos, né? Como eu vou agir num caso extremo desse, num assalto? Como eu vou agir como presidente de uma empresa caso exista uma crise mundial? Como eu vou agir? Como a gente estava comentando há poucos, né? Quer dizer, são pessoas e pessoas. Talvez você seja uma pessoa diferenciada perante os outros, né? Agora o terceiro, Theonis. Perdoe quem já o magoou. Você desocupará espaços para preenchê-los com coisas boas. Fale sobre isso. Então, todos nós temos um lugar que dói. Que digo as injeções. Mas você quando vive, né, e convive com pessoas, você sofre agressões de pessoas que você conhece, de pessoas que você quer bem, no ônibus, na rua, no shopping, aonde você estiver, né? No restaurante, enfim, a vida tem isso, né? Não dá para você passar batido, né? E falar no final do dia, nossa, não aconteceu nada. Não, você tem que saber administrar aquelas pancadinhas que você vai vivendo, né? E eu acho que o nosso coração, de uma maneira simbólica, ele tem um espaço, ele pode ser grande. Ah, fulano tem um grande coração, mas não é, né? Elástico e cabe tudo. Ele tem um espaço. E ele cabe coisas boas e coisas ruins. Cabe a você escolher o que você guarda nele, né? A própria natureza já dá uma tendência para o ser humano lembrar mais das coisas boas do que das más. Mas tem gente que gosta de usar o espaço mais para coisas más. Mágoas de pessoas, mágoas do passado, né? Complexos, né? Os rames que a gente fala, o cinismo, memória emocional negativa, as culpas, as mágoas, entendeu? As frustrações. Você como psicólogo sabe falar isso, um psicanalista com muito mais propriedade do que eu, né? Mas eu, pela minha vida, eu digo o seguinte, vale a pena você perdoar pessoas que te magoam, né? Na minha família, às vezes alguém diz que eu sou vira-lata. Fala, pô, mas aquele cara... Não, tá bom, pode me chamar de vira-lata, né? Esse perdoar faz bem pra gente.
o Shakespeare, imagine que ele nasceu em 1574 ou 576, eu acho que foi 1574. O Brasil nem sabia ainda que estava sendo descoberto, né? 1574. Ele já dizia, né? Frase dele: odiar uma pessoa é o mesmo que você tomar um copo de veneno querendo que ele morra. Às vezes a pessoa não está sentindo nada daquilo e você está se corroendo, né? Para que isso? Né? Talvez você já esteja exercendo o que a gente na terapia, né, analisando, né, e a gente faz, que a gente chama de individuação, que a gente faz a pessoa ter esse olhar para si mesmo e para o outro, se perdoar e perdoar, que começa por aí, que perdoando o outro e se perdoando, o ganho de energia que você tem. Você ganha energia, o que acontece com você? Você abre espaço dentro de você. Abrindo espaço dentro de você, tudo na sua vida, essa elaboração, seu pensamento com a razão e a elaboração, o seu pensamento adiante, tá? Você muda a sua percepção de vida, e sua vida de relação com a sua família, no seu trabalho, tá? Quer dizer, você tem uma performance muito melhor. Você, desde a sua infância, morou em várias cidades pelo trabalho do seu pai, que era bancário. Você acha que te causou algum problema ou, pelo contrário, o tornou mais fácil, a adaptação é flexível perante a tudo e a todos, principalmente no trabalho? Pois é, eu nasci numa cidade de Minas Gerais, que quando eu nasci tinha 15 mil habitantes e hoje tem 10 mil. Eu consegui, eu sou responsável pela diminuição dessa população lá na cidade. Mas Alto Rio Doce, Minas Gerais, uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, muitos amigos, 600 quilômetros de São Paulo, e fica bem próximo de Barbacena, de Tiradentes, de São João del Rei, ali é a região da Zona da Mata de Minas. Uhum. E até 8 anos de idade, eu tinha morado em 6 cidades. E as pessoas às vezes falam assim: pô, mas espera aí, seu pai era cigano? Eu falo: não, bancário. Parecia com cigano. Eu morei em Angra dos Reis, em Ubá, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Socorro, no estado de São Paulo. Foi quando eu entrei no estado de São Paulo, com 7 anos de idade. Eu fui no primeiro ano do curso primário, do primeiro grau, como se chama hoje, né? Em Socorro. E depois cheguei em São Paulo com 9 anos. E aqui eu fiquei até 36 anos de idade, né? Em São Paulo. E quando eu fui para a Alemanha, nós fomos em 8 famílias de brasileiros para a Alemanha num programa de job rotation. Eu era aqui RH da Bayer e fui lá trabalhar com herbicidas, que não tinha nada a ver com RH diretamente. E depois com óxido de ferro. Mas essas 8 famílias, quando estava no auge, nós estávamos todos lá, morando mais ou menos próximo, cada um cuidando da sua vida. E depois de 2 anos, só eu e minha família ficamos. Minha esposa na época e minhas filhas, 3. E o cachorro que nós levamos também estava lá. Essas pessoas foram escolhidas a dedo, né? E eram profissionais muito bons, os outros 7. Mas eles desistiram porque eles não quiseram pagar aquele preço. Que é difícil mesmo, porque muda tudo. Muda o idioma, o clima, o estilo de vida, né? O seu vizinho, a sua rua, enfim, tudo muda. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Né? Então, naquela situação, né, a gente sente muito, de uma maneira muito forte, né, o que é você arrancar uma árvore de um local que está plantada ali, né? Às vezes foi até uma semente que caiu ali, gerou aquela árvore maravilhosa, e replantar num outro lugar. Cai as folhas, ela quase morre, ela fica murcha, né? E até fizeram uma vez uma brincadeira, quando eu fiquei na Alemanha, falaram: pois é, você contou uma vez essa história da árvore, não sei o que e tal, né? E qual é o seu segredo? Eu falei: eu sou plantado em vaso. Vou continuar. Em uma passagem do seu livro, você menciona uma das primeiras viagens para a Alemanha, e uma pessoa da empresa de lá, numa conversa, falou uma palavra que é alemão, não sei se minha pronúncia é correta, Grundlagen, que na tradução livre seria fundamento. Tendo em vista que você não sabia a palavra, ou não entendeu, que te perguntou, ele te perguntou, né, o que você fazia na Alemanha se não sabia o significado dessa palavra, né? Você ali não sentiu o territorialismo e talvez os problemas que porventura iria enfrentar na parte do preconceito,
no mesmo tempo, um incentivo a desenvolver a língua? Isso aconteceu mesmo, né? E inclusive consta do meu livro. Foi um momento muito difícil, porque, vamos falar assim, no início tudo está dando errado, né? Lá na sua casa que você acabou de mudar, com a sua família, com as crianças na escola, com os vizinhos que gostam ou não gostam, ou têm curiosidade, ou sente incômodo da sua presença, enfim, é muita mudança, né? E quando eu chego no trabalho, eu tinha um tipo de um tutor, uma pessoa muito bacana. Eu gosto sempre de dizer o nome dele, porque é uma pessoa que marcou muito para mim, que chamava-se Heimbach. E esse senhor Heimbach, ele sentava mesa a mesa comigo, assim, 2 mesas encostadas, e aqui do lado direito meu, sentava um outro colega que não tinha nada a ver com o nosso trabalho, mas sentava porque era uma sala com 3 pessoas trabalhando. E ele me disse realmente, num certo momento, numa frase, ele falou a palavra Grundlage, né? Que essa é a pronúncia certa. Grundlage, que significa fundamentos em alemão, mas eu não sabia. E perguntei, né, Sr. Heimbach, o que é Grundlage? Né? E ele não podia traduzir em português, que ele não sabia, então ele ficou tentando me explicar. Né? E esse colega aqui do lado, que não trabalhava comigo, falou assim, o senhor não sabe o que é Grundlage? Eu falei, não. Tipo assim, puxa, chegou a solução. Ele falou, pô, o que você está fazendo aqui na Alemanha? Nem vocabulário ideal você ainda tem. Então é a mesma coisa que você realmente vai numa pessoa assim, dar um abraço, alguma coisa, e você leva um empurrão ou uma coisa, um gesto assim bruto, né, brusco. E aquilo eu senti. Fiquei sentado lá, mas... Isso é do alemão ou do territorialismo da empresa? Que a pessoa está se sentindo invadida, que você está querendo tirar o lugar de um alemão dentro da Bayer? Com certeza não é do alemão, porque o alemão, a partir do momento que você se adapta a um país, né, nesse caso a Alemanha, são pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos de coração até hoje, né, da Bayer, da vizinhança, da escola das minhas filhas, né, que nos ajudaram tanto, que são pessoas muito boas, mas pessoas também que podem até ser boas, mas que têm problemas pessoais, que têm qualquer tipo de dificuldade de convivência social, existe no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também, né? E esse sujeito, quando ele falou isso para mim, eu fui para casa, assim, meio nocauteado. Falei, caramba, o que eu estou fazendo nesse país? Olha a porrada que o cara me deu, né? E eu ainda fui lá, fala, e o cara, pá, né? Falei, não é possível um negócio desse. E dormi mal aquela noite. E vim para a Bayer trabalhar no dia seguinte e dei uma resposta para ele que ele nunca soube. Mas para mim foi a resposta. Eu fiz a assinatura de um jornal alemão que chamava-se Kölner Stadtanzeiger, da região de Colônia, da Nordrhein-Westfalen, da Westfália do Norte, por 1 ano. Eu falei, bom, 365 dias, todos os dias eu vou receber esse jornal, eu vou escolher um artigo que eu goste, por causa do tema, qualquer tema que me interessasse, né? E as primeiras 10 palavras que eu não souber, eu vou decorar. O dicionário na época era manual, era papel, não tinha eletrônico, né? E vou decorar 10 palavras por dia durante a assinatura desse jornal. Eu vou estudar 3.650 palavras em 1 ano, e se eu reter 20%, 30% já vão ser 400, 500 palavras, vai aumentar muito o meu vocabulário. Ele nunca soube que eu dei essa resposta para ele, mas foi a que eu dei, né? E um belo dia, como coisa de novela, né, 2 anos depois, eu saí nesse jornal ao lado do presidente mundial da Bayer, numa reportagem de página inteira, que eram vários estrangeiros que estavam lá do mundo inteiro, dando o exemplo de um caso, que era um brasileiro, que tinha dado certo na Alemanha. No jornal que eu fiz a assinatura. Olha como a vida é, a gente acha que só acontece em novela. E ele como deve ter ficado, né? Coitado, nem sei, porque eu nunca mais tive contato com ele, né? Mas ele não sabe o quanto ele me ajudou. Ajudou muito. Tenho certeza disso. Olha, você ficou no meu livro, hein? Faz parte, né? Faz parte também do perdão que você deu para essa pessoa também, tirou dentro de você e tá tudo certo, né? Se não tivesse perdoado, eu não estaria falando dele aqui, né? Pois é. Morar no exterior até tem seu glamour, mas com a rotina do dia a dia as pessoas caem na realidade. Isso agregado às dificuldades do distanciamento da família e um certo isolamento dos amigos, o fez a levar à separação. Você conta aqui no seu livro que por causa disso tudo, desse distanciamento, esse afastamento da família, certamente afetou o seu casamento, seu primeiro casamento no caso. Fale sobre isso. Olha, é uma pergunta bem pessoal, mas eu falo sim bem abertamente, né? E
tenho certeza que se a minha ex-esposa assistir essa palestra, ela vai falar assim, não, tá batendo. É isso mesmo. Né? Tá certo. Existia uma situação no Brasil, vocês que são jovens, né, e que não viveram esse passado, vocês poderão ter que me ouvir para entender. Né? Naquela época, era muito difícil você namorar já com um avanço sexual grande, porque isso era meio que proibido socialmente na sociedade. Né? Então você tinha que casar para levar a sua esposa, a noiva, para a cama. Então isso era muito legal, assim, para a época do mundo, né? Mas era uma coisa que inclusive acabou porque não faz sentido. Né? Então a gente casava muito jovem. Eu me casei com 23 anos de idade e a minha primeira filha, né, que eu amo muito todas as três, mas a primeira, a Juliane, nasceu quando eu tinha 9 meses e 12 dias de casado. Imaginem que quem deu esse número para mim foi a família. Olha, 12 dias depois de 9 meses, então você... Era assim. Imagina, né? O pessoal fazendo conta por você, né? A vizinhança toda, né? É engraçado. Então a gente casava muito cedo mesmo, né? E eu tive um casamento que eu chamo de sucesso, porque entre namoro e casamento, eu convivi com a minha primeira esposa por 28 anos e meio. Nós tivemos 3 filhas, construímos uma família e quando nós entendemos mutuamente que deveríamos nos separar, nós fizemos isso muito bem civilizado, né? Nós somos amigos, né? Eu vou na casa da minha ex-esposa tomar café, conversar, porque às vezes os filhos contam coisas para ela que não contam para mim, contam para mim que não contam para ela, então a gente troca ideias e tudo, né? A minha esposa atual, que eu amo muito, que é uma querida, também sabe, né, que de vez em quando eu vou lá tomar café com a minha ex-esposa. Isso funciona muito regularmente e, vamos dizer assim, está longe de ser uma coisa que eu tenho que administrar assim como sendo uma dificuldade. Mas não houve nenhum tipo, você não precisou nenhum tipo de terapia para lidar com essa separação, nem ela, muito menos? Não, eu não me lembro se ela fez terapia, não consigo falar assim, mas por mim eu não fiz. Entendi. Me fale sobre o programa da Bayer Job Rotation, que você mencionou há poucos, né? Foi ali o divisor de águas na sua carreira? Sentiu ali que estavam apostando em você? Olha, eu acredito que sim, né? Porque eu tive que pagar um preço, mas com muito prazer, né? Que eu fui o primeiro brasileiro que assumiu um cargo de diretoria e depois de presidente de uma das subsidiárias da Bayer, né? E isso tinha um preço a ser pago, né? Porque é romper um tabu, é romper uma cultura, né? E eu dirigia a área de recursos humanos, o presidente da Bayer do Brasil, uma grande figura humana, chamado, digo o nome dele de coração, Rolf Löschner, né? Um grande executivo, uma pessoa encantadora. E esta foi a pessoa que acreditou em mim, né? E que falou... provavelmente ou pensou, vou botar esse menino aí nas coisas, né? E com 29 anos de idade, eu estava há 7 anos trabalhando na Bayer, ele me chamou, né? E com um jeito bem germânico e prático de falar, ele falou assim, olha, o Dr. Miller vai se aposentar, que era o diretor de RH alemão, vindo da Bayer da Alemanha, e eu queria te dar uma oportunidade de você ser o sucessor dele, mas não do jeito que ele está, porque você tem 2 defeitos, um dá para resolver e o outro nem tanto. Eu falei, vamos lá, né? Ele falou, olha, o primeiro que dá para resolver é que você só tem 29 anos de idade. Você é muito jovem, muito novo para a época assumir um cargo de diretoria, né? Ele falou, mas isso aí com o tempo você vai se adaptar, você vai amadurecer e tal. E daí, se isso correr bem, você vai ganhar o título de diretor. Se não der, infelizmente não deu. E o segundo que não dá para mudar, você é brasileiro. Naquela época eram admitidos diretores alemães. Naquela época da Bayer, para você ser diretor da empresa, você tinha que ser alemão. Já estava começando, com a própria situação minha, né, a parecer que ia ter uma mudança, mas era assim naquela época. E eu falei para ele, me põe dentro disso. E com 34 anos de idade, já dirigindo a área de RH desde os 29, eu ganhei um cartão de visita escrito diretor. E fato inédito, né? Não mudou nada assim de salário, de sala, de secretário, de responsabilidade, de procuração, mas para mim foi um marco e eu acho que para a Bayer também, porque hoje a Bayer é uma empresa que tem muitos brasileiros em cargos de direção e
feras, né, que trabalham muito bem para a empresa, para o sucesso da empresa. O mundo empresa. mudou, hoje o mundo da Global. Né? E a Bayer teve essa visão. Que maravilha. Agora, já na Alemanha, você passou pelo constrangimento do seu chefe não querer por lá. Isso continuava na linha do preconceito com estrangeiros ou já era algo cultural, protecionismo? Olha, eu acho que tudo que é combinado não é caro, né? Eu não fui para lá para ser convidado para uma festa. Eu fui para lá para ser convidado para trabalhar. E trabalhando, também quando você trabalha aqui no Brasil, da mais simples atividade até a mais complexa, né, você tem dificuldades, né? Então eu não fui lá para ter moleza, não. Eu fui lá para mostrar que eu conseguiria, né, me adaptar lá. Eu sempre digo que um jogador de futebol do Brasil, quando ele é comprado por um time de primeira ponta, primeira linha na Europa, o cara não vai para lá porque ele é bom. Ele vai para lá para ganhar o campeonato. Ele tem que ser excelente para resolver. Se for bom, lá tá cheio de jogador bom, né? Então você tinha que ir lá com esse pensamento: eu tenho que ser muito bom para dar certo aqui nessa empresa, né? E eu tive uma grande oportunidade, que naquela época não existia ainda o euro. Cada país tinha a sua moeda. E daí surgiu o euro e isso gerou inicialmente, por alguns anos, uma recessão. Então todos os negócios iam mal. Eu já dirigia a parte comercial do negócio de óxido de ferro da Bayer mundialmente. E eu nunca me esqueço que o nosso presidente mundial, ouvindo um lamento de um diretor na reunião de diretoria mensal, por que estava difícil, por que estava dando errado, não sei o que, os negócios da Bayer, e esse presidente mundial olhou para ele e falou assim: você acha que eu não leio jornais? Que eu não assisto televisão? Tudo isso que o senhor está contando, eu já sei. O senhor está aqui para me dizer como é que nós vamos resolver isto. E aquilo foi assim impressionante, né? Você estando ligado e captando as coisas, né? E daí eu falei: quer saber? Eu vou resolver o meu negócio de óxido de ferro nessa recessão. E graças a Deus deu muito certo. Posso dizer modestamente que eu resolvi os problemas do meu produto com uma equipe maravilhosa, com muito apoio, muita ajuda. A Bayer tem técnicos incríveis, que é uma área que não é a minha técnica, né? E nós ganhamos dinheiro mesmo durante a recessão, né? E isso me ajudou muito para mim, né? Para eu ter essa vitória, ganhar esta medalhinha, né, de sucesso e de continuar fazendo carreira na Bayer. É um país estrangeiro, uma língua muito difícil, tá? Pro latino, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ainda trabalhar dentro de uma área de uns produtos também, que mais complexo, realmente, parabéns. Em um capítulo do seu livro, você escreve sobre a sua necessidade, em determinadas situações, fazer uma avaliação 360 graus. Foi até utilizado em uma palestra que você estava assistindo na Alemanha, Floresta Negra e Floresta Verde. Fale sobre esse conceito. Bom, essas avaliações 360 graus, eu acho que é uma grande evolução na área de recursos humanos, para os profissionais de recursos humanos, né? Porque cada vez mais a inteligência é avaliada e conceituada de maneira diferente. Na minha juventude, a pergunta era: qual é o QI do cara, né? Qual é o coeficiente de inteligência? Existia teste que os psicólogos faziam. Quase não se falava de uma das maiores e mais importantes inteligências que existe no mundo, a inteligência emocional. O que adianta você ser um gênio se você usa isso para ser um maluco, né, e jogar bomba aí, ou matar pessoas, ou sei lá o que, né? Então a inteligência emocional passou a ter um valor muito grande, né? E eu acho que isto evoluiu tão significativamente que hoje nem dá para não se dizer mais sobre isso, né? Quer dizer, o executivo, que é um gênio, que sabe tudo sobre o seu negócio, mas se ele não tem a inteligência das relações humanas com a sociedade, com as autoridades, com os seus clientes, com os seus colaboradores, isso não funciona, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que, felizmente, tenho a impressão que eu consegui desenvolver bem para sobreviver nesse período lá. Interessante. Achei muito interessante quando você fala sobre liderança situacional e citou os 4 quadrantes. Fale um pouquinho sobre isso. Então, eu tinha, eu já falei hoje aqui, não é, que eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada como office boy, né? E era uma época onde
dizia assim, o chefe manda e quem tem juízo obedece. Era assim que o mundo funcionava. E eu fui convivendo inicialmente com aquilo, mas eu achava que não era sempre assim, porque às vezes um superior hierárquico seu te mandava fazer uma coisa que não era certa. Mas você tinha que bater continência e fazer. E era muito estruturada a hierarquia das empresas, né? E de repente, quando eu tinha 23 anos, eu fiz um curso de liderança situacional. E aquilo transformou a minha vida, porque eu estava justamente entrando no processo de passar a ser líder, de ser chefe, gerente, diretor, né? E aquilo foi uma maravilha. Quem inventou isso foi um americano chamado Paul Hersey, com um sócio dele chamado Blanchard, né? Que criaram esse sistema de liderança situacional para a gente entender mais fácil. E quem fazia isso aqui no Brasil era uma empresa de consultoria chamada CPB, e eles tinham um professor Banet, que era um senhor espanhol, e eu aprendi com ele essa liderança situacional, e isso mudou a minha vida como líder, né? Quer dizer, nós estamos agora aqui conversando, né? Se tocar um alarme de incêndio aqui, nós temos que parar essa entrevista. Sim. A situação não é mais essa entrevista agradável que nós estamos tendo, é ficar vivos porque está pegando fogo no prédio. Né? Quando você está na rua, dentro de um carro, isso no Brasil não acontece pouco, né? Você é assaltado, né, com uma pessoa com arma, de novo, né? O que você vai reagir? Você vai tentar voltar o carro para passar por cima dele? Você vai tentar descer do carro e brigar com ele? Não. Você tem que dar o seu dinheiro para ele, para você ficar vivo. Pô, mas ele vai levar tudo? Vai levar tudo, você não quer ficar vivo? Só se o cara for maluco e depois ele ainda vai querer te matar, ser preso, processado, hoje tudo é filmado, mas ele está querendo o seu dinheiro. Então, no mundo corporativo, vale a mesma coisa. Né? É muito importante você agir, liderar o seu negócio, a sua empresa, né, as pessoas, de acordo com a situação. Perfeito. Numa carreira de sucesso, trabalhando literalmente com pessoas de outras culturas, além de ter morado fora por mais de 8 anos e meio, todas as dificuldades nas adaptações nas empresas, cultura da família, dos filhos, escola, possíveis bullying nas crianças, principalmente, né? Pergunto, como você lidou com esse estado emocional? Você teve alguma desordem emocional? Precisou de alguma ajuda terapêutica? Pelas situações, passou por situações como burnout, pânico, pelo esse distanciamento todo de família, dos amigos e aqui do Brasil? Olha, felizmente, eu não tive isso. Os meus amigos da época de Alemanha que conviveram lá comigo, os brasileiros, né? A minha família, as minhas filhas, a minha ex-esposa, a minha atual esposa, meus irmãos, meus pais, né? Meus pais, infelizmente, já não estão mais aqui, mas as pessoas que fazem parte do meu círculo social, sabem que eu não precisei desse tipo de ajuda assim, forte e profissional, mas eu não estou longe de ser uma pessoa perfeita ou uma pessoa que tudo dá certo. Eu também tenho histórias tristes para contar, difíceis para contar, né? Mas eu acho que você sempre tem tempo para pensar. Às vezes o tempo é 1 segundo, mas é 1 segundo. Para você correr, para você fugir, para você falar sim, para você falar não, para você falar aceito. Tem aquele momento, né? O que interessa é a velocidade com que você dá a resposta certa. De preferência, todos nós de vez em quando erramos, claro, né? Mas quanto mais é o acerto, mais para frente você vai, né? E acho também que é muito importante você não ter fantasmas que te perseguem. Eu tive uma situação cômica, né? Eu nem comentei isso com você quando a gente estava trocando umas ideias. Eu estava um dia tomando banho no apartamento que eu moro aqui em São Paulo, e a minha esposa estava lá fazendo alguma outra atividade, falando no telefone lá com uma amiga com fone de ouvido. E a nossa empregada, que é muito respeitosa, muito boazinha, veio bater na porta do meu banheiro. E bateu. E daí ela
eu falei, quem que é? Daí ela falou que era o nome dela, né? É a Vânia. Eu falei, o que foi, Vânia? Ela falou assim, seu Teunis, tem um oficial de justiça aí para o senhor. Está lá embaixo, procurando não sei o quê. Eu acho que ela associou aquilo como sendo uma coisa assim, tipo polícia, tipo alguma coisa. O senhor está aqui, né? Daí eu peguei e falei assim para ela, ô Vânia, você fala para ele que eu estou em casa, que eu estou tomando banho e que ele vai ter que me esperar. E terminei o meu banho e fiquei pensando, pô, o que tem um cara, oficial de justiça aqui na minha casa? E eu tinha certeza que eu, graças a Deus, tenho minha vida limpa. Falei, deve ser algum engano, mas ele vai esperar, eu vou descer. E esperei. E daí, quando eu terminei o meu banho e tal, botei uma roupa assim que dava para descer rápido, não fiquei né, perdendo tempo, mas gastei o meu tempo do banho, liguei para o interfone e falei pro porteiro, quem que está aí, o que está acontecendo, me explica, né? E ele me disse que a pessoa tinha uma intimação para mim. E daí eu peguei e falei para ele, tá bom, mas então você pode ler, por favor, essa intimação no nome de quem que está? Ele falou, não, é apartamento número tal, né, que era o meu apartamento. Eu falei, tá, e era um nome de uma pessoa que morou no apartamento antes de mim. E que estava sendo citada, não sei por que razão, né? Daí eu falei, tá, então você pede para ele esperar, daí eu desci com a minha identidade, mostrei para a pessoa e tal, e ele foi embora, né? Então você vê uma situação assim que depois vira uma comédia, mas tudo que aquilo podia ter virado comigo, de eu sair correndo do banho, eu falei, eu não devo nada, oficial de justiça, de jeito nenhum. Se falasse, não, tem um neto seu aqui com a perna quebrada para ir para o hospital, eu ia sair pelado correndo para levar ele para o hospital. Né? São situações, então... Como você reage, né? A situação, né? Esse primeiro susto, ele te dá uma descarga de adrenalina para você usar isso com inteligência, não é para você sair dando tiro ou sair correndo. São situações diferentes, né? Você ser assaltado, né? Quer dizer, a reação que você tem, né? De vida, né? Ou que você não tem muito tempo para raciocinar aquela situação. E outras também, aquela situação, como eu falei, quer dizer, dá tempo de você pensar, entendeu? Racionalizar daquele momento que você está vivendo, né? São bem diferentes, né? E muitas vezes o tempo é aqueles segundos que você tem, né? Imagine um piloto de avião, né? Se ele falar assim, nossa, o avião acabou a gasolina, amanhã eu preciso ir lá para falar para o cara. Não, é na hora, tem que resolver. Pousa no mar. Entre a calma e o desespero, né? Agora, finalizando, Teunis, fale de seus projetos atuais como coach e mentor, membro de conselhos e autor do livro best-seller Sonhar Alto, Pensar Grande. Olha, eu de fato, talvez se você me fizesse essa pergunta há 10, há 20, há 30 anos atrás, eu acho que eu daria uma resposta parecida, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, muito privilegiada. E eu sempre invento como a indústria automobilística todo ano lança um carro novo, né? Você fica esperando para falar, vou comprar, não vou comprar, nossa, ficou mais bonito e tal. Eu procuro todos os anos me reinventar e lançar um produto novo, um Teunis novo. Teunis novo, sim. Né? E eu tenho 71 anos de idade. Então, o meu produto novo, não é de verdade, olha, não sou político, não faço parte de nenhum partido político, não sou candidato a nada, não dou spots de coisas políticas, mas eu tenho assim, uma consciência que eu preciso devolver um pouco para o meu país, para o Brasil. Eu sou muito patriota e para minha terra um pouco de tudo que a vida me deu. A vida me deu muito. Considerando o meu ponto de partida, onde eu cheguei, foi muito. E nesse projeto eu decidi escrever esse livro, né, que vocês estão vendo aí, né, Sonhar Alto, Pensar Grande. Lições de um brasileiro que enfrentou os obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. Para que eu escrevi esse livro? Para ajudar a juventude do meu país, né, as pessoas que querem ouvir uma história de que é possível, né, que você não precisa ser um gênio, você não precisa ser filho de pai rico, né? Você tem que focar nos seus sonhos e lutar por eles. É difícil, mas que você consegue chegar lá, né? E no propósito disso, eu não sabia o que ia acontecer com o meu livro. Um livro é igual quando você vai num programa de cantor, de calouro, cantar e vai ganhar uma buzinada ou não, né?
e você está tentando lá a sua sorte, né? Hoje tem vários programas maravilhosos que revelam jovens, né? Que sabem cantar bem e tudo. Eu acho que um livro é a mesma coisa. Você entra dentro de uma livraria e fala, ai meu Deus, quantas centenas de livros tem aqui, quem que vai querer comprar o meu livro? Mas um dos propósitos que eu fiz foi o seguinte, como isso não é um negócio para mim, eu falei, se o meu livro der certo, eu não quero um tostão, estou falando isso aqui publicamente, e já falei em outras ocasiões, dos direitos autorais do meu livro. Isso não é um negócio para eu ganhar dinheiro. Eu vou devolver. É uma satisfação pessoal, né? É uma satisfação pessoal, me alimenta muito bem. E todo o dinheiro que eu ganho de direitos autorais desse livro, eu não sabia que ia ser um best-seller, eu faço doação para entidades que trabalham com crianças. E isso me alimenta, isso me faz bem. Não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que vai para esta finalidade. Esse livro tem essa finalidade para mim e de movimentar essa juventude principalmente, né, de que é possível você evoluir na sua vida e que é duro, mas não tem moleza. Quem quer moleza, pega na dureza. Quem quer dureza, pega na moleza. Finalizando, valeu a pena, está valendo a pena até agora. Parabéns, Teunis, pela sua história, pela sua carreira, sua contínua carreira, que você não parou até agora. E falando um pouquinho mais sobre o Instituto Suavemente, é uma plataforma de ajuda mental humana, onde a gente trabalha junto às empresas e também pessoas físicas, para realmente levar essa nossa proposta para os seus funcionários, não só funcionários a todos os níveis, né, para poder então ajudar nas suas questões, porque cada um de nós temos nossas questões, né? Principalmente pós-pandemia, né? A gente vê muitas pessoas hoje, não só dentro das empresas, né? Com depressão, com angústia, com até o luto, que não soube fazer o luto, com as perdas, né? Tivemos muitas perdas, né? Então a gente quer também trabalhar isso com você, empresário, com você dentro da sua empresa, você que está nos assistindo. E nós temos o lado do cunho social, que qualquer verba que entrar no Instituto Suavemente, nós dedicaremos um percentual para subsidiar pessoas que não podem pagar a terapia. Pois, como falei, tem muitas pessoas precisando. Pois uma informação, a cada 4 segundos, uma pessoa se suicida. Nem falar de outras patologias também. Quero agradecer, Teunis, meu muito obrigado. Achei que foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Parabéns pela sua história. História de carreira, história de vida. Muito obrigado. E a todos vocês que nos ouvem, eu trouxe 2 exemplares do meu livro, né, para o meu querido amigo Roberto, que é para vocês. Ele vai escolher o critério, ele pode falar agora se quiser, mas quem for o escolhido vai receber o meu livro com um autógrafo meu, com uma dedicatória, e depois vai ter uma obrigação de contar para mim o que achou da leitura do livro. Aproveitando, toda pessoa que entrar no nosso canal do YouTube, por favor, entre no nosso canal, se inscreva e fizer um comentário que viu, que assistiu a nossa entrevista, e faça seu comentário e coloque que gostaria de receber o livro com as suas, obviamente, a sua direção, seu endereço, que a gente vai fazer chegar esse livro assinado e autografado pelo autor. E quem não ganhar os 2 livros que eu deixei aqui, adquira o livro, que a sorte é a mesma ao ler. Gente, muito obrigado. Até a próxima.